Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 6. Eu quero partilhar com você uma palavra que está queimando no meu coração. Eu já tomei posse dessa palavra para a minha vida, para a minha casa, e tenho certeza que também é para a sua vida e para a sua casa. E é tão bom quando a palavra de Deus ela fala conosco, né? Isso é o amor de Deus revelado. Capítulo 13 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 6, essa parábola tão maravilhosa. Diz assim, Jesus que está contando essa parábola: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, o vinhateiro, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave em redor e esterque a terra, e se der fruto ficará, e se não, depois mandarás cortar. Até aqui, curve a sua cabeça. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és exaltado, Tu és santo, Tu és bendito, Pai. Como é bom estarmos aqui diante da Tua presença, como é bom estarmos aqui expostos à Tua palavra, que a Tua palavra nesta noite alcance o nosso coração, que a Tua palavra traga alinhamento na nossa mente, que a Tua palavra nos tire de todo momento de esterilidade, para um momento de colheita, para um momento de frutificar. Que o Senhor, que é o Todo-Poderoso, o amor da nossa vida, o único que nos conhece de fato como estamos, como somos, é aquele que nos sonda nessa noite. Eu oro para que o Teu Santo Espírito, à medida que a Tua palavra vai sendo pregada, cadeias sejam arrebentadas, que grilhões sejam quebrados, que o Senhor possa começar a trabalhar em nosso coração, em nossa alma, no nosso espírito, a partir da Tua palavra sendo exposta nesse altar, não por mim, mas pela Tua palavra, que é poder. A Tua palavra é tudo que nós precisamos, ela nos dá direção, ela é lâmpada para os pés, ela nos dá graça para prosseguirmos nos dias maus. Nós confiamos e amamos a Tua palavra. Fala conosco nessa noite. Apesar de mim, fala conosco, Pai. Fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua direção. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, queridos. O texto que nós lemos, essa parábola, ela é muito simples de ser entendida. Quando nós vemos essa menção que Jesus faz, Ele diz que certo homem, dono de uma vinha, o que a vinha produz, irmãos? Uva, isso, a vinha produz uvas. A palavra fala que o Senhor, o dono de uma vinha, de muitas parreiras de uva, Ele decide plantar no meio da sua vinha uma figueira. E o que a figueira produz? Figo. Você sabe que na palavra de Deus há muito simbolismo. E a uva, produto da vinha, ela aponta para a alegria, ela aponta para a remissão, para o sangue de Cristo. E o figo, a figueira, ela aponta para a cura. A figueira, várias vezes nós vamos ver na palavra de Deus que pessoas que estavam enfermas, no local da enfermidade, era aplicada ali uma pasta de figo, porque havia um enorme efeito curador. Então, queridos, há todo um contexto teológico em cima dessa conotação que o Senhor faz a respeito dessa parábola. Quando Jesus, Ele diz que essa figueira no meio da vinha, quando nós olhamos em uma pesquisa, nós vamos ver que era muito comum, irmãos, mais comum do que a gente pensa.
as pessoas, os senhores, donos de vinhateiros, plantarem no centro da vinha alguma outra espécie de árvore. Às vezes figueira, às vezes palmeira, alguma outra espécie de árvore. Por quê? Porque no centro do vinhateiro, no centro da vinha, o solo ali ele fica mais úmido. O solo ali ele fica mais propício para que uma árvore frutífera ela venha dar resultados. Então uma figueira plantada no meio da vinha, ela precisa chamar a nossa atenção, porque não estamos falando de um ambiente onde está cheio de figueiras, não. Estamos falando de um ambiente onde há vinhas, mas no centro existe uma figueira que foi plantada com uma atenção especial. Ela foi plantada ali com muita graça, muito objetivo, escolhida de uma maneira muito cautelosa pelo Senhor da vinha. E todos, eu já falei aqui no primeiro culto do ano, eu preguei aqui falando o seguinte, que todo mundo que planta espera colher. Ninguém planta e fala, se der, Deus, se não der, fica aí, para dar sombra. Não, você planta uma árvore frutífera, você espera uma colheita. Então esse senhor da vinha não era diferente. Ao plantar uma figueira no meio da vinha, ele esperava colher um belo dia o seu figo. Fazer aquela figada gostosa. Eu amo figo, gente. Figo é muito bom, né? Quem é que gosta de figo, gente? Figo é gostoso demais. Então ele esperava colher esse figo. Só que a palavra ela vai dizer que aquele homem, ele passou no primeiro ano, ele passou no segundo ano e ele passou no terceiro ano, procurando figo naquela figueira, mas ele não encontrou. Então ele chama o vinhateiro, que era o homem da qual ele havia colocado como responsável para cuidar tanto da figueira como da vinha. E ele dá uma instrução: corta, porque eu já procuro há 3 anos fruto, e ela não dá fruto. Só que aqui, queridos, há uma coisa tão linda, um amor de Deus revelado. Porque aquele vinhateiro, ele faz uma intercessão por aquela figueira. Sabe, irmãos, existem tempos na nossa vida que ter um intercessor é questão de vida ou morte. Se o intercessor não se levantar por nós, num tempo onde não somos frutíferos da maneira que nós deveríamos ser, é uma questão de vida ou morte. Para aquela figueira, a figura do viticultor, a figura daquele vinhateiro, era questão de vida ou morte, que ele se levantasse e ele dissesse: não vamos cortá-la, meu Senhor, me dê um tempo. Me dê um tempo de 1 ano. Me deixe tratar com esta figueira durante 1 ano. Eu vou escavar em volta, eu vou adubar, eu vou estercar a terra, eu vou dar mais atenção ainda do que já tenho dado, para que ela produza o seu fruto. Não vamos cortá-la. Me dê 1 ano. E o tema da palavra hoje é que neste ano há um intercessor por você. Este ano há um intercessor pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua vida financeira. Há um intercessor por você e o nome dele é Jesus. Ele é o Filho de Deus, é o que está à direita do Pai, é o que tem todo o direito nos céus e na terra de interceder por nós em tempo aonde estamos vivendo áreas de esterilidade. Porque existem momentos da nossa vida, queridos, e todos nós passamos por isso. Hoje eu estava pensando nessa palavra e pensando nesse tema. Eu me lembro que houve um tempo, eu já tive programa de rádio, irmãos. Minha família inteira envolvida. Eu já tive programa de TV, Sangue de Jesus tem poder, que em nome de Jesus, não era o nome do programa não, era todo dia que eu falava mesmo, que eu não queria ir para a TV. Mas meus irmãos,
todos trabalham com essa área, né, de locução, essa área de TV. E eu tive programa há alguns anos de rádio, tive programas. A rádio eu amava. O meu programa na rádio era um programa, começava às 6:30 da manhã, domingo, irmãos. Eu ia, faça chuva, faça sol, pegava ônibus e ia. É muitos anos atrás isso. Era um programa dentro de uma rádio secular. E tinha lá 2 horas, ninguém queria fazer, porque era de 6:30 da manhã até 8:30 da manhã. Quem que domingo quer ir para a rádio fazer? Então eu decidi fazer e pregar o evangelho. Eu orava em línguas. Aí o moço, o nome da rádio era Alternativa FM. Tinha de tudo. Quando terminava 8:30, começava um batidão do funk do cão. Mas eu não queria nem saber. Antes eu estava ali profetizando. Eu entrava, tive que aprender a mexer no som, porque eu ia sozinha, irmãos. Pastor Márcio ainda não estava na minha vida, eu era jovenzinha, nem filho eu tinha. Mas eu ia sozinha, entrava lá, ungia tudo, orava. Irmãos, eu já vivi cada coisa. Orava, ungia tudo. Meu irmão era um dos donos da rádio. Um cheiro de cigarro que tinha naquele ambiente, mas eu orava. Olha, mas era tanto pedido de oração. E o povo ligava para a rádio, eu orava. Às vezes eu botava música em cima de música, porque estava lá orando pelo povo no telefone. E eu lembro que eram 2 horas de programa. Eu que tinha que levar os CDs, porque não tinha naquela rádio nada. Na época era CD mesmo, bota CD, tira CD, bota aqui. Hoje tudo tão mais fácil, moderno. E eu me lembro que eu sempre usava o seguinte slogan: 2 horas para mudar a tua história. Eu falava, está começando a Alternativa Gospel, 2 horas para mudar a sua história. E quantas vezes, irmãos, eu me lembro um dia que eu estava na igreja, eu ainda não era igreja metodista, eu pertencia à igreja Filadélfia e trabalhava muito na igreja ativa. Eu era diaconisa do templo, ficava lá ajudando no templo. E naquele dia eu estava na escala para pregar no domingo. Eu preguei, não lembro, acho que eu não fui pregar, eu estava dirigindo aquele culto. E quando acabou o culto, entrou uma família. Veio até o pastor. Aí o pastor falou, só pode ser Vivi, tem uns negócios meio doidos assim. Aí falou, Vivi, você estava na rádio, você não tem aquele negócio lá na rádio que você vai? Eu falei, pastor, eu te pedi a benção, eu estou lá. Aí ele falou assim, então essa família veio por causa da rádio. Aí eu falei assim, que bom, seja bem-vindo. Aí o homem começou as lágrimas a descerem e ele falou para mim assim, olha minha irmã, hoje eu tomei uma decisão. Eu acordei 5:30 da manhã, dei um beijo na minha esposa, dei um beijo na minha filhinha e falei, hoje eu tiro a minha vida, porque eu não aguento mais. E eu saí e fui para o carro, e eu fiquei até 6:20 no carro, e eu falei, já sei, eu vou ligar o carro e vou jogar na ribanceira. Eu fiquei pensando como eu ia fazer isso. E eu liguei o carro, e meu carro já fica sintonizado na frequência dessa rádio. E de repente você disse a frase, está começando agora, 2 horas para mudar a sua história. E você começou a orar, você falou umas línguas estranhas, lá um negócio estranho. E eu comecei a passar mal, daqui a pouco eu não vi mais nada. E de repente eu voltei e você ainda estava orando. E eu fiquei as 2 horas dentro daquele carro. E eu estou aqui para dizer, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sei o que é, mas eu preciso de ajuda. Sabe, irmãos, e hoje eu fiquei me lembrando, no tempo da pandemia, eu fazia uma live toda segunda-feira, meio-dia, nós fazíamos em Teresópolis, os pastores. E eu mesmo coloquei esse slogan, 30 minutos para mudar a sua semana. Eu não sei de onde que eu tiro esse negócio de 30, 2 horas, 1 hora. Mas olhando para essa palavra hoje, eu vejo claramente que Deus tem 11 meses para nos tirar de todo estado de esterilidade, que nos impossibilita viver uma grande colheita. Caramba, se em 30 minutos, se em 2 horas Ele é capaz de mudar a história, o que Ele não vai fazer com 11 meses? Eu não sei, mas isso tem que criar aquilo que eu falo sempre, irmãos, uma santa expectativa no teu coração. De coisas poderosas que o Senhor pode fazer. Porque um intercessor se levanta para mudar a história de uma figueira. Você sabe que esse texto
Ele é muito interessante. E eu quero explicar para você quem nós somos dentro dessa parábola. Porque essa parábola ela é cheia de simbolismo. O Senhor da vinha, quem é o Senhor da vinha? É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem é essa vinha? Essa vinha nada mais é do que o povo, o Israel de Deus, o povo judeu, o povo escolhido de Deus. Eles são a vinha. Tem algum judeu aqui, irmãos? Não tem, nem eu, irmãos. Quem dera eu, descendência judia. Ia ser tão lindo, né? Queria tanto bater no peito e dizer, mas também não sou. Porque o povo Israel de Deus, o povo escolhido, o povo que é judeu, uma descendência judaica, esse povo é o povo que é a vinha. E a figueira, sabe quem é a figueira, irmãos? A figueira somos nós. A figueira representa nessa vinha o povo gentio, o povo da qual não nasceu como judeu, mas foi enxertado na videira, foi enxertado por amor no meio da vinha e teve uma atenção especial. Pensa que misericórdia é essa? Que graça é essa? Então essa palavra, ela é um simbolismo do amor e da misericórdia de Deus. Eu fico impressionada como tem heresia, né? Como o povo prega heresia. Eu estava apavorada, eu estava falando com meu amor. Esses dias eu ouvi uma mensagem até sobre esse texto, e o pastor estava fazendo uma conotação, dizendo que esse dono da vinha é mau, que ele quer acabar com essa figueira, muita gente é assim mesmo, quer acabar com você. E eu pensei assim, meu Deus, ele não entendeu, ele não estudou no que Jesus estava querendo dizer ali. Porque o texto fala que o Senhor da vinha, ele foi 1 ano procurar fruto. Ele foi 2 anos procurar fruto. E quando diz fruto, irmãos, eu já falei aqui, fruto não quer dizer só frutos de ganhar almas, mas frutos de transformação, frutos de arrependimento, frutos de uma vida que de fato demonstra que Jesus Cristo te enxertou na vinha, na videira e mudou a tua história. Sabe aquela pessoa que converte, mas nem parece que converteu? Tem gente que parece que converte e fica pior, irmão. Melhor ficar lá fora. Porque fica religioso, egoísta, prepotente, arrogante, e ainda trata o outro como se só ele fosse santo e tivesse certo. Então, queridos, quando a palavra fala que o Senhor da vinha, ele passa o olho na figueira e ele tem compaixão dela 1 ano, ele tem compaixão dela 2 anos, ele tem compaixão dela no 3º ano, ele está dizendo, os dias estão passando, eu estou olhando para todos aqueles que por graça, favor, misericórdia, eu enxertei na vinha. Olhe o que você está fazendo com a dádiva, com o presente que Ele fez comigo e com você, de nos chamar povo de Deus. Nós que antes não éramos, mas agora somos o Israel de Deus. Ele fez isso por nós. O Senhor da vinha, Deus Pai. A vinha, o povo de Israel, o povo judeu. A figueira, eu e você, o povo gentio, o povo enxertado na vinha. E sabe quem é o vinhateiro, irmãos? É Jesus. Jesus é o vinhateiro. Jesus é aquele que fala, Pai, não corta. Pai, dá mais uma chance. Pai, eu mesmo vou adubar, eu mesmo vou estercar, eu mesmo vou me dedicar mais. Por favor, Pai, não corta. Me dá 1 ano, me deixa trabalhar nessa figueira. Irmãos, eu quando vejo o meu Jesus fazendo isso por mim,
porque Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Ele pagou o preço do sangue da cruz do Calvário para dizer: eu amo você, eu não desisto de você, ainda que você seja como uma figueira infrutífera, eu não vou deixar cortar você. Sabe o que é o estercar? Sabe o que é o adubar? É a obra que o Espírito Santo faz, meu irmão. O adubar, o estercar, o cavar em volta é o trabalho do Espírito Santo de Deus, quebrando a gente, fazendo com que as nossas raízes sejam desobstruídas, fazendo com que as raízes consigam puxar da seiva e se alimentar daquela terra que é nutrida, que é boa. O solo é bom. E sabe, queridos, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas nesse texto. Eu já chamo a sua atenção para a graça, para a paciência, para a misericórdia de Deus o Pai. Eu chamo a sua atenção para a intercessão de Cristo, que Ele faz todos os dias por mim e por você. A palavra diz que nós temos um intercessor junto ao Pai, Cristo o Senhor, que intercede por nós, o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está ali clamando por nós. Nós não somos órfãos, não somos desamparados, não estamos ali ocupando a terra inutilmente. Mas eu chamo a sua atenção nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando online. Quantas vezes, queridos, nós estamos assim como essa figueira? A gente olha áreas da nossa vida e a gente fala: o ano da colheita, vai dar certo, vai acontecer. E a gente fala assim: puxa, esse ano vai. E a gente só vai dando folha, né? Porque se você for olhar a figueira, ela é uma árvore frondosa e ela é uma árvore que, para pegar o figo, você tem que abrir as folhagens. Então, o que significa que aquela árvore, olha que forte isso, irmãos, o que significa que aquela figueira, ela tinha a aparência de que tinha fruto. Quantas vezes nós estamos nessa categoria? Porque nós temos até aparência que temos fruto, nós temos aparência que está tudo bem, nós temos aparência de que vai acontecer através da gente uma grande colheita. Mas a gente sabe que está infrutífero. Às vezes a área da sua vida que você olha e vê, e se vê como essa figueira estéril, numa necessidade que Jesus clame por você, que Jesus mude essa história para você. E essa palavra é uma palavra para servo de Deus, irmãos. Essa palavra é uma palavra de misericórdia e graça para o ano da colheita. Às vezes a área da sua vida é o seu casamento, irmãos. Que passa um ano, você falou: esse ano vai. Esse ano vai dar bom. Aí passou 2 anos, esse ano vai dar bom. Esse ano, esse é o ano da dupla honra. É o ano da colheita. É agora, eu sabia que esse ano ia chegar. E aí de repente você se olha de uma maneira tão infrutífera. Não aconteceu. Passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 10. Você fez tantas coisas e não aconteceu. E você já ouve assim: corta. E aí eu estou falando para você, porque o Senhor, Ele nos chama, Jesus, Ele diz para mim e para você que Ele é nosso intercessor, mas Ele também nos chama para interceder pelo outro. Existem figueiras que nós temos que nós mesmos nos posicionar em um tempo de intercessão para mudar essa história. Porque a esterilidade, meu irmão, ela é um mal que ela precisa ser combatido. A esterilidade, ela está ligada às decepções, às frustrações, às tristezas, à apatia, à indiferença, às perdas. Tudo isso nos faz ficar estéril. Todos nós aqui já vivemos áreas ou tempos aonde nós estivemos assim. E às vezes hoje você está aqui nessa noite e você tem se sentido assim.
Quando eu olho essa graça, esse favor de Jesus, que Ele procura o clamar, interceder. Sabe, queridos, eu acho que o maior perigo é o fato da gente ter aparência. Porque ter aparência que tem frutos e não tem frutos é muito perigoso, irmãos. Eu tenho chorado muito nesse tempo, falando isso para o Senhor. Eu vim dentro do carro e falei com meu marido assim: amor, o mundo não precisa de mais pastores, irmãos. Precisa não. Mais líderes, não. O mundo precisa que os líderes, os pastores de hoje, sejam de fato parecidos com Jesus. A gente estava falando por conta de uma reportagem que eu tinha visto, de um pastor que tinha feito, acontecido. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou tão constrangida com esse mundo evangélico. Quantas certas pessoas que se dizem cristãs, sejam católicas, sejam evangélicas, mas vivem uma vida de aparência, uma vida de podridão. Eu tenho orado e falado: Senhor, nos guarde disso, Pai, nos guarde disso. Porque a aparência, queridos, é possível estar plantado numa terra boa e não dar fruto, irmãos. Essa figueira estava numa terra boa, o solo era maravilhoso, ele era cuidado, muito bem cuidado, tinha toda a atenção necessária. É possível estar plantado numa terra boa e mesmo assim não produzir frutos. Eu não sei você, mas essa palavra ela gera um misto de sentimentos no meu espírito. De alegria por saber que o meu Senhor vai interceder por mim. De alegria por saber que o Senhor da vinha ainda me dá tempo, tem paciência, nesse tempo do imediatismo, nesse tempo que a gente não tem paciência de esperar nada, irmãos. A gente não tem tempo de esperar nada, nem um miojo de 2 minutos já caiu. Ninguém quer esperar mais. A gente não tem paciência de ver um videozinho. Eu fico braba com o Gabi. Cadê Gabi? Não tá aqui? Eu fico braba porque eu vou fazer os videozinhos. Aí ele fala: pastora, tá muito grande. Mais de 40 segundos. Ah, meu Deus do céu. O vídeo, acho que foi do florescer, lembra? Tempo de florescer, né? Eu gravei aquele vídeo. Pastora, tá muito grande, tem que fazer de novo. Eu falei: mas Gabi, ficou muito bom. Pelo amor de Deus. E aí eu falei rapidinho, para tentar encaixar dentro dos 40 segundos. Por quê, irmãos? Porque já a tecnologia já diz que o povo não tem paciência de ouvir nada que tem mais de 40 segundos. Senhor da glória. A gente não tem paciência de ouvir o outro, irmãos. A gente não tem paciência nem para interceder. A gente não tem paciência mais de lidar com certas coisas. Tem gente aqui que já está assim com a perna: ai, pastora, está demorando, está falando devagar. Será que o culto vai terminar 8 horas? Porque é assim. Vamos dizer se a gente não é assim, irmãos? Todo mundo no mesmo barco. Só que o problema não está fora. O problema está dentro. Eu me lembro um testemunho que eu ouvi de um pastor que eu amo muito, pastor Jeremias Pereira. Eu amo demais aquele pastor. É presbiteriana. Ô, pastor querido, maravilhoso. Nem conheço, mas tem pastor que se acompanha nas redes sociais, né? Parece que está na tua casa. Tem dia que eu estou lá na live com ele, eu comento: ô, pastor querido, te amo. Ele nem vê, irmão, mas eu amo mesmo. E esses dias, um tempo atrás, ele estava partilhando não sei se foi numa pregação ou numa live. Ele falou que um determinado período da vida dele, ele não estava bem. A gente fica assim, irmãos. E ele falou que foi ao culto, resolveu ir a um culto diferente, era um período de férias. E ele chamou 2 amigos, pastores também, e falou assim: amigo, vamos no culto tal, porque olha, disseram que lá uma bênção, são modelos diferentes, vamos lá para ver a igreja, vamos sentir a igreja. E os 3 foram participar desse culto.
Chegou lá a igreja muito cheia e tudo, e os 3 lá, e ninguém conhecia, né? Provavelmente isso já tem muitos anos atrás. E ele falou que a pessoa que foi abrir o culto começou, e eles foram com aquela expectativa de que algo poderoso, né? Ia vir sobre eles, os 3. E um falou assim: eu creio que Deus está nos trazendo aqui por um mistério, tem algo aqui, tem algo. Aí sentaram, chegou lá, a igreja estava muito cheia. Como a igreja estava muito cheia, eles chegaram, já tinha começado. Cada um foi alocado para sentar num lugar. Tem um lugar ali, pode ir, pode. Aí foi, ficou cada um numa ponta. Daqui a pouco a pessoa que foi abrir o culto falou assim, eu não lembro exatamente o que é, mas se dirige à pessoa que está do seu lado, que bom que ela está aqui, que não sei o que, fale uma palavra de bênção, uma palavra de amor para essa pessoa. Aí ele falou que ele pensou assim, não acredito que eu vou ter que ficar mostrando as canjicas para os outros aqui. Jesus, que tudo vai, deixa a pessoa. Puxa, paciência, que enjoado. Acabou e tal. Daqui a pouco aquela louvor, foi. Aí passou. Quando veio a palavra, o pastor pregou lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o pastor começou a pregar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque aí, o Senhor é o meu. Aí ele pensou assim: é isso? Essa palavra? Eu mesmo já preguei tanta coisa, já tirei tanta coisa boa daí. E ele não tirou nada, ele só fica repetindo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí dá uma voltinha: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu Deus, não tirou nada do texto. Caramba, eu devia ter ficado em casa hoje descansando com a família. E quando acabou o culto, os 3 amigos se reuniram, se viram lá atrás. Tá, vambora. Aí um falou assim: e aí, Jeremias, o que você achou? Aí ele: não vou falar não, né? Quando começou a falar cumprimento de seu irmão, não gosto disso. Aí o outro falou assim: não, e aquele negócio, Senhor é meu pastor, Senhor é meu pastor. Puxa, o pastor não tirou nada do texto. Aí não tinham encontrado ainda o terceiro amigo. Aí o terceiro amigo também, pastor, veio. Chegou perto dele e falou: gente, que culto foi esse? Gente, o que é isso? Que culto? Tô até meio assim, norteado. Como é que Deus falou comigo? Aí eles 2 se entroraram. Ué, a gente estava no mesmo culto. Foi benção, né? Foi benção, né? Foi, os caras sem graça. Aí o terceiro falou assim: olha, quando ele falou, fale para a pessoa que está do seu lado, olhe no olho da pessoa. Irmãos, quanto tempo, eu como pastor, quanto tempo que eu não olhava no olho de uma pessoa? Que a gente fica no púlpito só mandando. Quando eu fui olhando, o Espírito Santo falava comigo assim: você é minha ovelha, você é um deles, você é minha igreja. Eu te trouxe aqui para te lembrar que você é igreja, que você não é só um pastor, que você é muito mais que o pastor, você é parte do corpo. Os outros 2 foram ficando sem graça, né? Benção mesmo, Aí ele falou assim: e a palavra, gente? O que foi aquela palavra? Cada hora que aquele homem falava: o Senhor é o teu pastor. Gente, aquilo entrava, parecia com uma faca que estava entrando dentro de mim. Gente, eu estou saindo daqui pleno. O Senhor é o meu pastor. E eu estava aí, confuso. Não, o Senhor é o meu pastor. Irmão, deixa eu falar uma coisa: a terra é boa, o problema somos nós. O problema somos nós com as nossas exigências, com os nossos paradigmas, com tudo que a gente coloca que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser desse jeito que eu quero. Deus falar comigo tem que ser desse jeito. Irmãos, quanta coisa que eu queria que fosse diferente. Quanta coisa que você queria que fosse diferente. O pastor Fabinho pregou aqui um dos pontos, né? Aceita que dói menos, não é, pastor? Que ponto ruim, pastor, pelo amor de Deus. Aceita que dói menos. Não quero aceitar. Porque tem que entregar, tem que aceitar. Não é fácil, irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O estar estéril não é uma condenação de morte, porque através de Cristo Jesus tudo pode ser mudado. Às vezes você está aqui hoje, você está ouvindo essa palavra, você pensa: ai meu Deus do céu, essa palavra cabe logo. Mas Mazinho está aqui amarradão, né, Mazinho? Está recebendo. E aí Mazinho vai descer, vai encontrar alguém e vai falar: meu Deus, que palavra, eu estava ali tocando, sentindo. Mazinho, faz isso, hein? Sentindo a presença de Deus.
Irmãos, porque eu não quero isso para mim, eu não quero isso para você, que nós sejamos homens e mulheres apenas com uma aparência de cristão, com aquele que olha e fala: que árvore frondosa, que bonito, fulano é crente, ela é crente, ele é cristão. Não, mas que todas as vezes que alguém for procurar frutos em nós, que encontre. Que tipo de fruto você tem produzido para alimentar a sua casa? Que tipo de fruto você tem produzido para alimentar aqueles que passam por você? Porque quando eu e você somos comparados pelo próprio Senhor Jesus nessa parábola a uma figueira enxertada, plantada no meio da vinha, Ele está dizendo: uma árvore, ela não foi criada para produzir fruto para si mesmo. Você já passou e viu uma macieira comendo a própria maçã? A bananeira comendo a própria banana? Só em desenho animado, nem em desenho animado, de tanta anomalia que é, nem em desenho animado. Porque a árvore, ela é uma criação de Deus para produzir fruto para o outro. E olha que coisa maravilhosa, porque o Senhor aqui compara a mim e a você, uma figueira, a uma árvore que produz o figo, e o figo representa cura. Ele está dizendo para mim e para você, mesmo você não sendo um povo judeu, o povo de Israel, você é, através da cruz, através do sangue derramado, o Israel de Deus, enxertado na vinha, e é poderoso para liberar cura para as nações da terra. Mas para começar a liberar cura para as nações da terra, nós precisamos liberar cura uns para os outros. Sabe o que é, pastor Mateus, poder comer o fruto que eu libero? A Vani poder comer o fruto que o pastor Márcio libera, e assim por diante, nós vamos comendo o fruto que um ou outro vai liberando, e seremos curados, e somos cada vez mais nutridos, e somos cada vez mais cuidados, irmãos. Então é isso que esse texto está dizendo para mim e para você. Qual é a área da sua vida que está estéril? É o seu casamento? Que você já está a ponto de falar: meu Deus, se Deus não fizer algo esse ano, eu não aguento, chega. Eu preciso de um milagre, eu preciso. Às vezes é seu relacionamento com os seus filhos, que já está tão cansativo, tão desgastado, tão pesado. A maior tristeza, queridos, é quando os filhos nos decepcionam. Quem é pai e mãe aqui sabe. Eu não sou profeta do caos, não. Um dia teu filho vai decepcionar você, porque isso acontece. Mas dói demais, irmãos, quando os filhos fazem escolhas da qual nós não concordamos, da qual nós não aprovamos. E nós precisamos muitas vezes respeitar, amar, e seguir amando, e seguir intercedendo, e seguir escavando, e seguir dizendo: não, por favor, Senhor, não corta, Senhor, não deixa morrer, por favor, Pai. Será que áreas da sua vida que estão vivendo a esterilidade, a sua vida financeira? Porque nós temos uma promessa que nós seremos supridos das nossas necessidades, irmãos, em Cristo Jesus. Necessidade, irmãos, é arroz, feijão, é o ovo, é o dinheiro para você pagar uma luz, para moradia. Necessidade não é o tênis de marca, necessidade não é o carro do ano. Isso é graça, é um mimo do Senhor, é maravilha, glória a Deus, e Deus faz mesmo. Mas às vezes a gente olha e a gente vê que até o que é necessário não está chegando, e dói, porque a gente olha e vê que aquela área está estéril. Às vezes fruto de situações que escolhemos lá atrás, seja no casamento, seja no relacionamento de familiares. Às vezes a área que você olha na sua vida e você se enxerga de verdade como essa figueira plantada na vinha, na terra boa, com uma folhagem bonita, mas não tem fruto, é a área do seu ministério.
que no passado já produziu fruto, que no passado já foi algo tão relevante, mas hoje não tem, ou às vezes ainda não foi, e você olha e vê as pessoas rompendo, e vê pessoas que chegaram depois de você, estão vivendo isso. O Senhor nos chamou para produzir frutos. Frutos que liberam cura, frutos que liberam verdade, frutos que liberam vida aonde há morte, frutos que liberam amor. Qual é o fruto que Ele mandou com que eu e você liberássemos? O fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, está lá em Gálatas 6. Benignidade, alegria, fruto do Espírito. Se no mínimo você não está produzindo fruto do Espírito, você precisa rever. Você precisa se sujeitar ao quebrantamento, clamar pelo adubo, falar assim: Jesus, isso, interceda por mim. Olhar para essa graça, para esse favor, para esse amor de Deus. Eu chamo a sua atenção hoje, queridos, que Jesus como intercessor, Ezequiel 22:30, projeta aqui para mim, por favor. Ezequiel 22:30. Olha o que a palavra vai dizer para mim e para você. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Sabe o que Deus está falando? Ei, eu estou clamando por intercessores, para que a terra não seja destruída. E sabe quem é que pode ser um dos maiores intercessores para esse tempo, para as nações da terra, para a sua casa, para a sua vida? Você e eu, que fomos pela figueira, fomos plantados na vinha e recebemos a intercessão do próprio Jesus. Se tem alguém, queridos, que pode mudar a situação que a sua casa está vivendo hoje, que a sua vida financeira está vivendo hoje, que o seu coração está vivendo hoje, é você, quando se coloca na brecha e começa a mudar, interceder e se coloca diante do Senhor na brecha, clamando para que esta situação seja completamente transformada. Há uma autoridade. Quando a gente olha para a parábola de Lucas 13, eu quero finalizar chamando a sua atenção para duas situações aqui. Porque ele diz aqui, no versículo 7, volta lá para mim, Lucas 13, no versículo 7. Corta, por que ela ainda ocupa a terra inutilmente? Isso me dá uma dor na minha alma, porque o que a palavra de Deus está dizendo, que aquele que está plantado na vinha e não produz os frutos que deveria produzir, ele está ali como um parasita. Ele ocupa a terra de maneira inútil, porque ele suga da terra os seus nutrientes, mas não produz o fruto que deveria produzir. Queridos, nós não somos parasitas, nós não somos inúteis. O Senhor nos tira da inutilidade para a utilidade. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, porque essa palavra intercessão, interceder, ela significa colidir de frente, se colocar entre. Ela está dizendo que Jesus, ele se colocou entre mim e entre você, diante do próprio Deus, para orar por mim e por você, para que a nossa história seja transformada. Você que ainda que não tenha nenhum intercessor,
intercessor nessa terra, que é bom que tenha, mas ainda que não tenha, nós temos Jesus intercedendo por nós. E o texto é claro: se tem alguém que o Senhor da vinha ouve, é o intercessor. Quando você se posiciona em intercessão, a sua voz é ouvida pelo Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. Irmãos, eu chamo a sua atenção para outra coisa nessa palavra. Sabe, irmãos, às vezes a gente sempre entende isso, né? Que tem coisas que o Senhor que vai fazer por nós. Tem coisas que cabe a nós fazer. Muitas vezes no texto, na palavra, Jesus, quando ele se dirigia a pessoas, ele perguntava, como ele perguntou para aquele cego: o que você quer que eu te faça? Ué, mas ele não sabia, o cara estava cego. Mas Jesus perguntou àquele cego. Hoje a doutora Ana Paula, de manhã, quem estava aqui, ela passou um vídeo muito interessante do pastor Meneghini, né? Diego Meneghini. E esse pastor, ele estava falando o seguinte, que Deus não nos mima. Que a gente mima às vezes um ao outro, mas que Deus não nos mima. E que Deus fala: põe-te de pé que eu falarei contigo. Levanta-te, se posiciona. E sabe o que eu acho assim tão maravilhoso, queridos? Que o Senhor, Ele olha para mim e para você, e Ele chama a nossa atenção, porque nós que já recebemos a intercessão do próprio Cristo, que é real, que mudou a nossa vida, que nos deu mais uma chance, e que nos dá mais uma chance. Hoje eu creio que Jesus está intercedendo por nós nessa noite, porque Ele trouxe essa palavra para dizer para mim e para você: se você está vivendo com um tempo de luta, um tempo de esterilidade, um tempo de dor, um tempo de vergonha, eu estou intercedendo por você. Eu só posso entender que o Senhor está bradando isso para nós hoje por amor. E nós também precisamos nos aprumar, nos colocar na brecha. Porque o ministério de intercessão, nós temos o ministério de intercessão da igreja, é lindo, é maravilhoso. Inclusive, se você tem um chamado para intercessor, procure o irmão Neuci, fale com ele vai te orientar acerca disso. É maravilhoso, a gente tem a sala de oração, eles têm todo um esquema que eles estão aqui orando e tudo maravilhoso. Mas a intercessão é um chamado para toda igreja. Todos nós somos chamados para ser intercessores, irmãos. Como ministério de louvor, tem aqui os ministros do altar, o ministério de louvor, mas a adoração é um ministério para toda igreja. Claro que há uma unção específica, uma unção derramada, mas o que eu quero dizer para você, eu quero chamar a sua atenção, que no ano da colheita, o Senhor quer nos remover de toda a área de esterilidade. Ele quer estercar a terra, Ele quer adubar, Ele quer olhar com atenção para mim e para você, porque Ele espera também de mim e de você essa colheita. Não é só eu e você que esperamos produzir os frutos ou colher. Ele olha para mim e para você, e Ele nutriu por mim e por você uma esperança, uma expectativa, um desejo no coração de Deus de te ver viver a vida abundante que Ele já liberou. Ele é claro quando diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Não é vida abundante aquele que está numa terra boa, plantado num lugar bom, com atenção, e não está produzindo fruto. Isso não é vida abundante, irmãos. Sabe, nós vamos orar nessa noite. Eu quero orar por você que o seu coração tem andado tão apertado, tão angustiado.
Você que percebe que precisa se posicionar como intercessor e não tem tido forças. Você que tem olhado para você e tem visto áreas que estão estéril e o teu coração está clamando por socorro, pedindo: Jesus, por favor, Jesus, aduba, Jesus, não desiste de mim, cumpre a tua promessa na minha vida e na minha casa. Eu amo o altar do Senhor. O altar é lugar de cura. Os maiores milagres, as maiores curas, as maiores intervenções do Espírito Santo estercando a terra, adubando a terra, aconteceram na minha vida no altar do Senhor. Quando eu saía do meu lugar e vinha para o altar do Senhor,